A Rússia e os Estados Unidos assinarão oficialmente na sexta-feira, 5 de maio, um acordo para a construção de um túnel através do Estreito de Bering que ligará o Alasca americano à Chukotka russa. Quem afirmou isso foi o representante especial do presidente da Rússia, Kirill Dmitriev. E claro que essa declaração já provocou uma onda de piadas, afinal, esse projeto de túnel está sendo discutido desde 1996 e os russos precisam vender algum tipo de sucesso. E embora, é claro, nenhum túnel vá realmente existir, eu não me apressaria em cair na gargalhada com isso. A questão é que, infelizmente, as equipes de Trump e Putin ainda estão promovendo projetos para aproximar os dois países. E isso é algo que fica de fora do debate, mas prejudica muito a diplomacia ucraniana. E é preciso falar sobre isso. Por exemplo, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos suspendeu sanções ao petróleo russo. O secretário de Estado explica a importância do diálogo com os russos. Pela primeira vez desde o início da guerra em grande escala contra a Ucrânia, encomendas dos Estados Unidos começaram a ser entregues na Rússia. Rússia e Estados Unidos vão realizar uma partida amistosa de hóquei com fins de propaganda. E Donald Trump enviou ao Fórum Econômico em São Petersburgo seu emissário, que hoje entregou aos russos um presente de Donald Trump, um ícone ortodoxo do Alasca. Mas é claro que essa história também tem o outro lado da moeda. Enquanto o Kremlin procura uma maneira de manipular Donald Trump, na Crimeia ocupada foi declarado abertamente que a partir deste momento não há gasolina para civis e não haverá nos próximos dias. Então, a Rússia e os Estados Unidos da América vão assinar um acordo para construir um túnel entre Chukotka e o Alasca. A notícia foi anunciada hoje por Kirill Dmitriev, representante especial do presidente da Federação Russa. E agora a propaganda russa já está gritando sobre os grandes sucessos alcançados pela diplomacia russa. Mas deixe-me citar Dmitriev imediatamente para que fique claro o que está acontecendo. Amanhã teremos novidade. Assinaremos um acordo para continuar o projeto do túnel que será realizado. Estamos projetando o túnel que será uma das principais obras de infraestrutura entre nossos países. Sim, vocês ouviram corretamente. Rússia e Estados Unidos vão assinar um acordo para o projeto de um túnel sob o Estreito de Bering. E vou dar como exemplo outro megaprojeto dos russos para que vocês entendam o quão insignificante é essa notícia. O gasoduto Força da Sibéria 2 para a China, da Rússia, os russos já estão projetando há mais de 10 anos, mas ainda não conseguem iniciar uma construção adequada. Quanto ao túnel entre o Alasca e Chukotka, é importante lembrar que o projeto de construção desse túnel vem sendo ativamente discutido desde 1996. Naquela época, há 30 anos, em 1996, os Estados Unidos até destinaram um orçamento de 10 milhões de dólares para um estudo sobre o projeto. E em Anchorage, no Alasca, aconteceu a primeira reunião do grupo de trabalho sobre cooperação entre os dois países, chamada Extremo Oriente Russo e Costa Oeste dos Estados Unidos. Na época, Chernomyrdin promoveu ativamente o projeto, mas depois perdeu força. A ideia foi retomada em 2025, quando Putin foi a Anchorage para se encontrar com Trump. De acordo com as estimativas disponíveis, o custo de construção de um túnel com cerca de 112 km de extensão será de aproximadamente 68 bilhões de dólares, mas uma coisa não está clara. Mas para que os americanos precisam desse túnel, afinal? Qual é o sentido dele? Qual é o objetivo estratégico? Só para entender o quão absurda é essa ideia, vou citar um número. O comércio total entre os Estados Unidos e a Rússia durante todo o ano de 2025 foi um pouco acima de 4 bilhões de dólares. Esse é o comércio total, está tudo incluído aqui, 4 bilhões, ou seja, o custo do túnel equivale ao comércio total entre os países em 17 anos. Para que eles precisariam desse túnel? Os russos precisam mostrar algum sucesso, e é isso que fazem. Ainda assim, quero destacar algo. Quero destacar que os russos, mesmo que aos poucos e com pequenos passos, estão criando pré-requisitos informacionais e outros para ativar as relações com os Estados Unidos. Vou dar alguns exemplos. Na véspera, no Congresso dos Estados Unidos, o secretário de Estado Marco Rubio declarou que não sabe de nada sobre os Estados Unidos terem enviado uma delegação a São Petersburgo para participar do Fórum Econômico de Vladimir Putin. Mas a questão é que o presidente chegou a Petersburgo. O presidente da Comissão da Casa Branca para Belas Artes, Rodney Cook. E esse Cook já conseguiu agradar a propaganda russa. O representante da Casa Branca entregou aos padres russos uma cópia do ícone milagroso da Mãe de Deus do Alasca.
Ele destacou que esse foi um gesto de resposta de Donald Trump depois que Vladimir Putin, durante sua visita ao Alasca, entregou ao templo local um ícone de São Germano do Alasca. E agora, apenas olhem, ouçam a citação deste Rodney Cook. Mais uma vez, embora o cargo dele seja engraçado, ainda assim ele é um representante oficial da Casa Branca. Então, quando ele entregou o ícone, ele disse algo que, desculpe, mas isso é simplesmente o fundo do poço. Citação: o estado de espírito de Vladimir Putin, assim como as orações nos túmulos dos soldados soviéticos, foram muito comoventes, e eu senti paz em seu coração. Fiquei muito impressionado com a visita do presidente Putin ao Alasca, onde ele presenteou a igreja ortodoxa local com um ícone de São Germano. O presidente Trump sugeriu que eu retribuísse esse gesto. Sim, mais uma vez, este é um porta-voz oficial da Casa Branca que viu paz no coração desse ditador careca, selvagem e sanguinário. Mas se estamos falando do Fórum Econômico em São Petersburgo, então Rodney Cook não é o único americano lá. O chefe da Câmara de Comércio americana na Rússia, Robert Agee, anunciou que em 1º de julho haverá em Moscou um amistoso de hóquei entre Rússia e Estados Unidos. E Agee espera que essa partida derreta o gelo nas relações entre os Estados Unidos e a Rússia. Não podemos esquecer do hóquei, claro. Estou muito feliz em anunciar que vamos realizar a primeira partida de hóquei. Para comemorar o aniversário de 250 anos dos Estados Unidos, e no dia 1º de julho, a partida de hóquei acontecerá em Moscou. E esperamos que dessa forma também possamos contribuir para desfazer um certo gelo que surgiu entre nós. Além disso, soube-se que os Correios da Rússia, após 4 anos, retomou a entrega de encomendas vindas da América. Os operadores postais dos dois países retomaram a importação postal, que havia sido suspensa em 2022, e o primeiro lote de encomendas vindas da América já chegou à Federação Russa. Ou seja, assim, de forma discreta, os russos selvagens e sujos voltaram a ter acesso ao mercado americano. Assim, o isolamento vai aos poucos se desfazendo. Esse é o auge. Marco Rubio declarou que é importante para os Estados Unidos manter relações bilaterais com a Rússia. Na opinião dele, elas se tornarão mais amigáveis já após o fim da guerra na Ucrânia. A diplomacia ucraniana deve dar atenção especial a esses pequenos detalhes aparentemente insignificantes. Afinal, é exatamente isso que vai destruindo, pouco a pouco, essa imagem da Rússia selvagem como um agressor selvagem. Os presentes já estão sendo trocados, incluindo ícones religiosos. Um representante da Casa Branca diz ter visto paz nos olhos de Vladimir Putin. Já planejam partida de hóquei, entre outras coisas. Coisas pequenas ao que parece, mas que têm um impacto muito grande. Encerrando esta edição, mostrarei o outro lado da moeda. Enquanto o Kremlin tenta restabelecer relações com a equipe de Trump, mesmo que seja dessa forma, as forças de defesa da Ucrânia estão sistematicamente impondo suas sanções de ataque contra os ocupantes. Na Crimeia ocupada, foi anunciada a suspensão total da venda de gasolina em dinheiro por alguns dias. Anteriormente, foram introduzidos cupons especiais para a compra de gasolina, mas hoje o chamado chefe do Kremlin, Aksionov, declarou, cito, não há cupons de gasolina à venda livremente e não haverá em um futuro próximo. Pelos cupons adquiridos anteriormente, o combustível será fornecido em no máximo 20 litros por pessoa. Em cada posto de gasolina haverá representantes dos municípios e órgãos republicanos de plantão que vão registrar as placas dos carros que abastecem com cupons, tipo para evitar especulação. E essas restrições estão sendo implementadas em meio a uma grave escassez de combustível que, aliás, afeta não só a Crimeia ocupada, mas também algumas regiões da própria Rússia. O motivo são os ataques das Forças Armadas da Ucrânia à infraestrutura de refino de petróleo e à logística. Drones ucranianos praticamente assumiram o controle da rodovia R-280, como os russos a chamam, Novorossiya, que era chamada de corredor terrestre de Rostov-do-Don para a Crimeia. Aqui vou deixar reticências. Sua opinião, suas conclusões, escreva nos comentários abaixo deste episódio. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. Se você quiser apoiar o trabalho deste canal do YouTube, pode fazer isso financeiramente com qualquer doação pelos links e dados na descrição deste vídeo ou pelo código QR na sua tela. Ficarei grato pelo seu apoio. E amigos, lembro que agora tenho um canal no YouTube exclusivamente em ucraniano. Portanto, se você quiser receber informações em ucraniano, o link para esse canal está na descrição deste vídeo. Acesse e não deixe de se inscrever. É isso. Se cuidem. Tchau a todos.